Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal Mundo Compartilhado. Eu sou José JR e já digo pra você, senta que lá vem história hoje. E eu tô aqui com o prazer imenso de ter esse convidado especial, que é Lucas Tito. E claro que eu não vou apresentar ele, eu vou fazer como sempre normalmente aqui no canal a gente faz. Lucas, seja muito bem-vindo, meu amigo, ao canal. É um prazer imenso receber você aqui. E por favor, se apresente aí para o pessoal. Fala, Zé. Primeiro, agradecer pelo convite de estar neste canal tão incrível, que inclusive já sigo lá no Instagram, no YouTube. Já dei vários likes da confiança, né? E estou assistindo vários vídeos aí. Bem, meu nome é Lucas Tito, todo mundo me chama de Tito. Eu sou Agile Expert lá na M4U. Também sou Head de Agilidade na Rhodes e estou começando uma startup que se chama Skip. Então, estou em 3 empresas, 3 iniciativas diferentes, me divertindo entre a agilidade e o mundo de produtos. E, basicamente, assim, além de eu viver a agilidade, né, amar a agilidade e trazer como filosofia de vida, adoro café, Harry Potter, uma cervejinha de vez em quando e, recentemente, virei vegano como filosofia de vida também. Então, acho que isso daí é o principal de mim. Que legal. Olha só, novidades que eu não conhecia do Tito aqui, né? Virou vegano. Perdi mais um amigo pro churrasco. Mas não tem problema, a gente faz umas saladas, uns tomates, uns legumes assados, aí rola, né? Berinjela milanesa, tem muita coisa. Dá uma roladinha. É legal. Tito, pra quem tá vendo o vídeo, tá reparando aqui que o meu querido amigo, ele tem alguma coisa especial, diferente. Como é que é? Aí eu já vou perguntar pra ele. Tito, como é que a gente aqui que tá vendo o vídeo pode chamar essa diferença que você tem? Se é assim que pode falar, né? Tô aqui pra aprender. Vamos lá aprender junto com o Tito. Tá. Eu sou uma pessoa com deficiência, é o termo mais formal possível, né? No caso, uma pessoa com deficiência visual. Tem até a siglazinha PCD, e ela é, inclusive, a nomenclatura usada pela Organização Mundial da Saúde, né, a OMS. Para facilitar, existem termos informais, no meu caso é cego, mas tem o cadeirante, tem o surdo, ou mudo, enfim, né? Também não é errado usar esses nomes, só são informais. Então, você troca um ou o outro, tanto faz. Errado é usar, por exemplo, pessoa com necessidade especial, porque todo mundo tem suas necessidades, umas especiais, outras não, e tem as suas próprias limitações. Alguém sem deficiência, por exemplo, tem uma necessidade especial numa aula de matemática por ter maior dificuldade. Isso não torna ela absurdamente diferente, né? E, inclusive, a OMS, ela diz que a pessoa, primeiro ela é uma pessoa, antes de tudo ela tem que ser valorizada enquanto pessoa, e uma das características, dentre todas as características, é ela ter uma deficiência, né? E a sociedade, o meio físico, o ambiente onde a gente está inserido, acrescentar outras barreiras, né? Limitando mais ainda. Então, o termo correto é esse, pessoa com deficiência. E tem um termo pior do que pessoa com necessidade especial, que é portador de necessidade especial. E aí, por que ele é um termo ruim? Porque o verbo portar, ele é transitivo direto, né? Então, quem porta, porta alguma coisa. Tipo, eu porto uma arma, eu porto chaves, eu porto um guarda-chuva. E o verbo portar dá a ideia de que eu posso tirar da minha mão e colocar em algum local. E a minha condição, né, a minha deficiência, não é algo que eu chegue em casa e coloque em cima da mesa e posso esquecer que eu tenho ela. E só busco quando eu vou para fora de casa de novo. Então, esse é o termo assim, mais errado possível. Que legal, olha, muitos aprendizados. Mas cego tá todo mundo em casa. Então, o termo formal é pessoa com necessidade especial. Não, pessoa com deficiência. Pessoa com... esse é o termo errado, né? O pessoa com necessidade especial é o termo errado, correto? Isso. É o pessoa com deficiência e aí vai ter a deficiência... cada um vai ter uma, como você explicou. Então, pessoa com deficiência e aí no caso do Tito aqui, cego, que é o informal. Isso. E tá tudo bem. Tá ótimo. Maravilha, olha só, aprendizado legal para todo mundo. E aí, Tito, como é uma dos 5 sentidos, né, da vida aí, que é a visão, e você nasceu com ela ou você perdeu ela com o passar do tempo?
Os dois. Caraca! Eu nasci cego dos dois olhos. E aí minha mãe percebeu que eu não estava respondendo a estímulos visuais, com mais ou menos ali 2 semanas. Fui no médico, né, várias e várias vezes até ela realmente ter certeza. Passei por uns 4 médicos, acho que no terceiro ou quarto ele realmente falou, olha, vai urgente no oftalmologista porque alguma coisa de errado não está certo, né? E aí ele viu que eu era cego, por um probleminha ali óptico, e eu fiz uma operação. E aí, a partir dessa operação, eu voltei a enxergar dos 2 olhos. Com 2 anos de idade, eu tive que usar alguns colírios, né? Sempre tive que usar. Mas com 2 anos, eu usei um colírio que prejudicou ainda mais a minha visão, que já não era boa por causa da minha doença, né? Que é o glaucoma. E eu perdi com 2 anos o olho direito, né? A visão do olho direito. E aí, do olho esquerdo, eu fiquei enxergando. Só que a minha doença, que é o glaucoma, qual é a base dela, né? Todo olho ele precisa ser lubrificado. A lágrima é um dos líquidos que lubrifica o olho. E tem outro, que se chama humor aquoso. É como se fosse um gelzinho para lubrificar e hidratar a sua vista. Quem tem glaucoma produz esse líquido em excesso. E aí, por produzir em excesso, ele vai gerando pressão dentro do olho, que é a pressão intraocular. E a normal é mais ou menos de entre 18 e 24, a minha já chegou a 58. Nossa. Que é bem, bem grande, assim, né? E aí, esse líquido, ele vai acabando ele vem se concentrando na frente do olho, né? Que é a parte colorida do olho, ali, a pupila e a íris. Íris é a parte colorida, a pupila é a bolinha preta. Só que, por onde a luz passa, é a pupila. Se esse líquido tapa o caminho para a luz entrar no olho, você não enxerga. Definição, né? Para você enxergar, você precisa ver luz. Claro. E aí o cérebro interpreta. Então, se esse caminho está tapado por causa desse líquido que eu produzo em excesso, eu deixo de enxergar. E é uma doença que não tem cura. Tem modos de você amenizar o impacto dela, né? Com cirurgias, com colírio, com algumas correções oftalmológicas. Eu já usei vários colírios, eu tenho uma lista gigante de cabeça. Já fiz 23 operações, cirurgias. Caramba. E chegou em um momento da vida que foi piorando. Com 14 para 15 anos já não tinha mais jeito, o óculos não resolvia e eu parei de ver. Né? Eu via vultos bem escuros e coisas assim, e aí fui perdendo. Aí hoje eu tenho 26, então eu tô há 12 anos sem ver nada, né? Dos 2 olhos. E aí, sem ver nada que você diz, você enxerga o quê? Um preto? É total? Preto. Mais ou menos. Do lado direito é preto. E do lado esquerdo é um cinza bem chumbo. Só que eu ainda tenho uma fotossensibilidade. Então, quando eu vou na rua e tem muito sol, se eu olhar para cima, né? A luz ainda me incomoda um pouco. Então, por o meu olho ainda ser fotossensível em alguns momentos do dia, em cima desse fundo cinza, tem umas bolinhas coloridas que ficam navegando de um lado para o outro. Normalmente eu ignoro elas, né? Porque já estou tão acostumado que nem presto atenção. Agora dá para eu parar e focalizar nessas coresinhas que ficam flutuando em cima de um fundo cinza. Que interessante, olha só, né? Saber tudo isso. E aí, você falou que tá com 26 anos, né? Então com 15 você perdeu, então você reconhece, ou conheceu, né, as cores, né? Você falou até um cinza chumbo, né? Foi bem específico na cor. Você conheceu as cores, né? Porque você enxergou até os 14, conseguiu distinguir. Quando a gente fala vermelho, você sabe o que é vermelho, o que é o azul, na sua mente, né? Mas isso. Isso aí. E é mais por nível comparativo, né? Eu vou comprar uma blusa. Aí quem tiver comigo, ou então o vendedor fala assim, essa blusa aqui é um vermelho tomate, ou não, é um vermelho sangue, ou não, é um roxo tipo beterraba. Que aí são coisas que me remetem à memória, né? A memória de longo prazo. Aí eu já lembro imediatamente da cor. Que legal. E aí eu... fluxo eu não sei o que é, mas se falar algo que é parecido, talvez eu lembre. Mas eu não sei não. Legal. O salmão, então, você sabe. A cor... Salmão eu sei. Que é um rosinha, sei lá o que era. Porque tem de... Isso.
E aí, para todo mundo tá vendo aqui o vídeo, eu conheci já o Lucas com 25, mais ou menos, eu acho que eram 25 anos, por volta dessa idade. E aí a gente se conheceu pessoalmente. Não sei se o Lucas lembra disso. A gente se conheceu pessoalmente. Foi numa facilitação que o Marcos Bala, não. É Marcos Bala, né? Márcio, é isso aí. O Márcio Balas fez e você tava junto lá. Você tá lembrado disso? Não, faz um tempinho, já algum tempo, né? Workshop de improviso. Esse jogo de improviso. Poxa, mas o Lucas tava lá e eu também. A gente tava junto, se conheceu e fizemos um workshop de improviso. E aí eu queria fazer uma pergunta que eu tava até falando aqui nos bastidores com o Lucas, né? Que tem as pessoas que, às vezes, quando estão falando em um vídeo ou palestra, elas acabam se descrevendo, né? Sou alto, tantos anos, né? E tal, meu olho é assim, tô vestindo uma camiseta YXZ, para que as pessoas que são cegas possam tentar, de alguma maneira, imaginar, ou como é que a gente fala? Visualizar, imaginar a pessoa? Mas isso só funciona para quem é cego, mas já enxergou. Porque se a pessoa ela nunca enxergou, ela não tem noção de cores, por exemplo. Eu não sabia disso. Olha só que legal. E aí como é que faz? Aí não adianta fazer a descrição então, Tito, para quem nasceu cego, por exemplo, nunca viu cores, nunca viu nada? Para quem nasceu cego, você tem que usar ele mesmo como referência. Então, por exemplo, olha, eu sou mais alto que você, eu sou mais gordinho que você. E aí ele tem uma noção do corpo dele. Agora, falar que você é branco ou moreno não faz diferença. Que o cabelo é louro não vai fazer diferença. Que legal. Mais um aprendizado aí que eu também não sabia. Pra mim faz, porque eu já enxerguei, né? Então, pra mim, eu consigo imaginar tranquilo. Então, vamos fazer aqui. Eu tava brincando com ele, né? A gente tava falando aqui, e aí ele deu uma sugestão, e vamos fazer a sugestão aqui. Eu ia me descrever, mas ele falou, não, vamos fazer o contrário. O que você acha? Eu falei, adorei. Então, o Lucas vai me descrever como ele me imagina. Certo, Lucas? É assim que fala, que eu tô falando correto? Isso. Como você me imagina, através da minha voz, que é a única coisa que ele me ouviu, ou se ele lembra quando a gente se abraçou e conheceu, já faz um tempão, e depois da pandemia, então fica mais difícil a gente se encontrar ainda, né, Lucas? Nem falo. Então vamos lá, e vocês estão me vendo, então vamos ver se o Lucas, através da minha voz, conseguiu aí me descrever. Então eu vou falar o que ele acertou, ou o que ele errou no final. Vamos fazer esse experimento aqui, né, Lucas? Vamos lá, Tito. Bora. Experimento. Quem sou eu? Então, o Zé, quer dizer, toda pessoa, quando eu escuto a voz dela e eu vou ter o mínimo de contato, porque eu não faço com qualquer pessoa, tem que ter um contato com a pessoa, né? O meu cérebro, ele já cria uma imagem, porque ele já enxergou várias pessoas, então ele cria um padrão baseado na voz, no estilo, na personalidade. Às vezes o cheiro influencia, enfim, né? Mas aí, como eu conheço o Zé já há um tempo, para mim, como que ele é? Mede mais ou menos 1,78, ou seja, é mais alto do que eu, porque eu tenho 72. É um pouquinho parrudo, não é gordo, mas também não é magro, é parrudinho. Moreno, um tom ali tipo moreno índio. Cabelo curto, castanho escuro, bem escuro. Olhos castanhos, uma barba rala ou sem barba, também dá para imaginar sem barba. Nariz um pouquinho cheinho, não fino, um pouquinho cheinho. E uma das grandes características do Zé é que eu não consigo imaginar ele quando não é sorrindo. Maravilha. Bom, enquanto você tava falando aí, tá, eu tava fazendo aqui caretas, caras e bocas pra ver se você tava acertando. Pô, até você falou do nariz. Quando a gente fez a brincadeira, você não falou nada do nariz. Até eu fui me olhar aqui na câmera pra ver se meu nariz era meio gordinho, que você falou, né? Meio isso. Gordinho. Você, verdadeiramente, eu tenho cabelo escuro, bem escuro. Os olhos são castanho escuros. Olha só, ele imaginou corretamente. Tenho essa altura, tenho 1,76m, 77m. Dependendo, fica um pouquinho mais alto, mas mais baixo, depende do sapato. Mas a minha altura é isso aí, 1,77m. Não, já fui mais fortinho, né? Parrudinho, que você quis dizer aí Eu tô no Paraná e o Tito tá lá no Rio de Janeiro, tá? Só pra todo mundo entender. Aqui no Brasil, né? São estados distantes, têm as suas características. Então, parrudinho é forte, né? Tipo, que faz exercício, meio marombado, seria isso? Não, parrudinho é pessoas com costas largas, tronco largo. Aí eu já vou deixar vocês que estão vendo aí ver se ele acertou, mas eu
Mais ou menos, tá, Tito? Não tenho muito, não sou de costas muito largas, não, mas tenho, acho que um pouquinho. Acho, tá, gente? Também não sei. Primeira vez que alguém me define assim, né? Ó, você tá... E o sorriso você acertou, cara. Eu, normalmente, uma das características que as pessoas falam é o sorriso. Né? Mas tem hora, claro, que eu não dou risada, né? E as pessoas acham que eu tô bravo, pra quem nunca viu. Né? Pô, o Zé tá bravo? Não, eu só não tô sorrindo, né? Eu tenho que sorrir pra dar aquela descontraída. Mas sou sim sorridente. E a cor da pele que você falou, meio índio, apesar das luzes aqui estarem muito brancas, eu não sou branco. Mas também não sou índio, que é um pouquinho mais escuro do que eu. Eu sou um moreninho, meio... Alguns falavam que eu era meio marrom bombom, assim, né? Mas não sou tanto assim. Tô meio desbotado, como tem uma galera falando, você tá meio desbotado? Quer dizer que tem muitas luzes aqui na minha frente, então tô deixando sempre mais claro aqui. Mas não sou branco, né? Sou brasileiro, literalmente a miscigenação do brasileiro aí faz parte da miscigenação. Pô, você me acertou bem legal, eu gostei dessa brincadeira, viu, Tito? Ó, show. Certeza que uns 85%, vai. Ah, eu acho que foi mais, hein? Acho que foi uns 90% que você acertou. A cor da pele, só que não sou tão índio, né? O índio é um pouquinho mais escuro do que eu, normalmente, né? Porque aí também tem variações aí, mas o que mais retratado não sou tão assim. E o resto acertou, ué. A altura, você deu exatamente 1,78. Eu não tenho 1,78. Sou um pouquinho mais baixo, mas sim sou mais alto que você. Então, cara, pra quem nunca me viu, palmas para você fez a descrição. Que isso aí. Já não posso mais roubar nada do Tito, porque ele vai passar a minha ficha, a minha caricatura pra polícia exatamente como sou. Você já acertou, não tem como, né? Muito bom. Tito, dá pra fazer retrato falado. Isso, retrato falado. Você já faz o meu retrato exatamente. Eu já vou me achar. Muito legal, hein? Olha só. Pergunta antes da gente entrar numa pergunta que é... Você tá com 26 anos, você trabalha hoje, correto? Sim. Aí, antes da gente perguntar o que hoje, né? Como é que você começou a sua carreira profissional e onde você tá, eu queria saber, assim, você desenvolveu durante esse período aí, mais de 10 anos, os outros sentidos? Quer dizer, aguçou os outros sentidos que você tem? Que é uma curiosidade que eu sempre particularmente tenho, né? Tá, assim, a gente sempre acaba tentando equilibrar, né? Não significa que eu tenho que melhorar todos, mas o que melhorou muito para mim foi a minha memória e a minha audição. Então, eu consigo memorizar coisas muito fáceis. Por exemplo, sei todos os CPFs das pessoas da minha família e números de telefone, de cabeça. Eu mal sei o meu. Muito bom. E a audição também ela é muito, muito boa, assim, né? Dá para ter uma noção muito boa de espaço. Até que naquele workshop de improviso que a gente fez, dava para saber onde as pessoas estavam, a gente teve que se movimentar bastante. Verdade. Então foi bem legal, né, aquele workshop. Olha só, que interessante. E aí, você ficou cego por volta dos 14, 15 anos. Uhum. E aí você foi, depois de alguns anos, entrou no mercado de trabalho. Isso. Como é que foi esse processo? Bom, antes do trabalho, você já estudava, certo? Você já estava na escola e tudo isso? Já. Então, o que eu fiz? Eu estudei em escola particular, né? Como eu sempre tive que fazer muito tratamento para ir muitas vezes no médico, eu perdia muita matéria. Então, eu sempre fui o aluno que ia na casa do coleguinha, no final de semana, pegava conteúdo e levava para casa, copiava tudo, tentava aprender o máximo sozinho, tirava dúvida pontual com o professor, entregava o caderno na segunda-feira. Enfim, era uma coisa assim mais um pouco complicada e flexível, né, de certa forma. Sempre gostei muito de estudar, então mesmo com as barreiras, né, quando ia perdendo a visão, teve um momento que eu não conseguia mais sentar na carteira para copiar o quadro, e aí eu simplesmente pegava depois com alguém, ou eu copiava na hora, e aí às vezes eu ficava tipo em pé do lado do quadro para copiar a matéria, coisas do tipo, para não perder o conteúdo. Para mim, estudar sempre foi uma coisa assim, um diferencial, bem importante. Aí, quando eu fui cego, tivemos alguns problemas lá em casa, do tipo, minha mãe entrou em depressão, meus tios não sabiam muito bem o que fazer, minha mãe me criou sozinha por um bom tempo, né? Meu avô também
teve uns agravos de saúde por causa dessas preocupações. E eu sempre fui alguém que me preocupava muito com a minha família. Então, eu tive que olhar assim, cara, não dá para isso daí continuar, para o pessoal meio que, né, deixar a vida desandar por minha causa. E aí eu cheguei a conseguir, ainda enxergava um pouquinho, até a cara quase grudada no computador, né? Naquela época era final do Windows XP e início do Windows Vista. Nossa, tô ficando velho. Cheguei até a pegar o Windows 95, 98. Tu tá novo. Vai por mim que você tá novo aí. Tu tá novo. Aí eu consegui encontrar alguns locais lá onde eu morava, né, em São Gonçalo, para andar de bengala, para aprender a mexer no computador, fazer um monte de coisa. Cheguei numa segunda-feira para minha mãe, ó, eu preciso no dia tal, nesse horário, fazer isso, me leva. Aí eu comecei a aprender, a me adaptar nessa vida diferente. Eu lembro que eu perdi mais ou menos em agosto, julho, agosto. Das férias do meio do ano do colégio, eu não voltei. Eu fiz as provas em casa. E aí, no ano seguinte, minha mãe falou, quando a gente vai te tirar do colégio. Eu, não vai, não. Mas não vai mesmo, eu vou continuar no mesmo colégio, fazer todas as matérias. Fiz todas as matérias normais, sempre enchi o saco de todos os professores e trainers, né, para aprender todo o conteúdo, porque eu não me sentia menos capaz do que os outros. Então, eu não aceitava que os outros também falassem isso de mim. Que legal. Acabei ótimas notas, inclusive. Cheguei a participar de Olimpíada Brasileira de Matemática, uns negócios que eu sempre gostei muito de matemática. Resolvi ir para o lado da computação, né? Eu sou graduado em computação e também fiz mestrado em computação, que eu acho que a tecnologia é uma forma, né, da gente tornar as coisas possíveis. Peraí, Lucas, desculpa te interromper. Fala você fez faculdade, você fez universidade, você é graduado em computação e mestrado? Isso. Cara, por isso que eu já falei pra você, agora eu quero falar gravando aqui pra todo mundo ouvir. Por isso que esse cara é uma inspiração pra mim. E é um dos motivos que eu fiz esse convite pra ele estar aqui, pra gente poder olha o que ele conseguiu conquistar, enquanto tem um monte de gente chorando aí por N dores. Não quero julgar as dores de cada um, né? Cada um tem a sua cruz. Mas, poxa vida, é uma inspiração pra todos nós. Então você fez faculdade, fez mestrado, fez... Isso. E aí, depois do mestrado... Aí eu parei. Aí eu cansei da academia. Não curti muito a questão da academia ali, não. Um dia eu tô esperando, talvez, a gente fazer doutorado. Já mandei uns e-mails aí pra Brené Brown, ver se ela me aceita na universidade dela. Muito bom. Aí foi isso. Acabei em ensino médio, fui pra faculdade. Quando eu entrei na faculdade de computação, né, na universidade, coloquei na minha cabeça que eu ia me formar nos 4 anos, que o normal do pessoal é 5, 6 anos, eu vou me formar nos 4 anos, e com CR maior que 7,5. Eu consegui me formar com CR 8,1 e nos 4 anos. Nunca reprovei nenhuma matéria, graças a Deus, também tive professores muito bons. Tive um espela-saco aí no meio do caminho, mas nada que uma encheção de saco, e-mail para coordenação, protocolar reclamação administrativa não resolvesse. Que legal. Então, claro, as pessoas acham que mesmo você com todo esse esforço, tudo ia ser maravilha, né? Mas não. Você acabou de falar que tinha alguns professores que, em vez de tentar ajudar ou facilitar, tentaram complicar, né? Tentaram complicar. Isso aí sempre tem. Não vai ter nenhum... Eu creio que nenhum lugar é perfeito. Sempre vai ter gente muito boa para te puxar e gente muito ruim para te colocar para trás. Legal. Lição de vida aí, ó. Viu, galera? E aí, você cansou da academia, o que você resolveu fazer? Aí, assim, no meio da faculdade, eu descobri que eu não gostava de programar. Não gostava. Eu gostava de resolver problemas, mas eu não gostava de programar e transformar em código. E eu descobri uma matéria chamada Engenharia de Software. Eu fui fazer análise de requisitos, né? Nada ágil ainda. Então, no meio da faculdade, comecei a estagiar, fui estagiário de requisitos, depois eu fui efetivado. Cheguei a trabalhar na PUC, né, no laboratório de engenharia de software deles. Fui para uma empresa do meio de pagamentos, que eu fiquei lá por muito tempo. E até que um dia eu passei, assim, né, nessa última empresa que eu falei agora do meio de pagamentos, passei umas coisas bem complicadas lá, que eu falo mais para frente, e eu comecei a não aceitar aquilo que eu estava vivendo, né? Pô, requisitos não faz sentido,
a forma que os outros me tratam não faz sentido, a forma que a empresa pede para eu tratar os outros não faz sentido, tudo não fazia mais sentido. E aí eu fui procurar outras formas, até que eu descobri o Scrum, fiz um curso na K21, Marcos Garrido, seu lindo, mudou minha vida em 2 dias. Para quem não sabe aqui o Scrum, desculpa Tito, para quem não sabe o Scrum é um método ágil, tá? Um dos mais conhecidos e usados, né? Pode ir lá, Tito. E um método ágil, inclusive, que valoriza pessoas, valoriza a adaptação, melhoria contínua, né? Reagir a mudanças, enfim, ser flexível e fazer as coisas com valor, né? Que a gente realmente acredita e que entrega valor para os outros. E aí, quando eu descobri o Scrum, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida, né? Eu quero ser um Scrum Master. E aí eu comecei a estudar, tirei bilhões de certificações, um monte de sopa de letrinha que não vale a pena falar aqui. Fui para o Kanban, estudei Lean, estudei XP, estudei um monte de coisa. E aí fui juntando e colocando aquilo ali em prática para a minha vida, né? Comecei um projeto de ajudar pessoas com depressão, dado que a minha família ela ficou por um tempo, aplicando metodologias ágeis, não para substituir psicólogo nem nada disso, mas para tornar as coisas visíveis, né? O quanto as pessoas podem ser incríveis e elas mesmas não têm noção disso. E aí eu já mentorei, tem umas 5 ou 6 pessoas. Peraí. Você foi... Eu me perdi no pensamento. Você mentorou 5 ou 6 pessoas para elas mudarem, melhorarem a própria vida ou sair da depressão. Foi isso que você falou? Isso. Pessoas, tipo, mais próximas de colegas ou mães de colegas que estavam passando situações difíceis. Eu falei, cara, não dá para ficar assim, não dá para fazer isso. Como assim? Você tá olhando para tudo que é de ruim e esquecendo tudo que tem de bom dentro das pessoas, né? E aí, começar um trabalho, comecei na casa da mãe de um amigo meu, da mãe do Rodrigo, Dona Laura, já faleceu, inclusive, mas ela tinha um problema de sempre reclamar, assim, não é questão de reclamar, mas de ver o lado ruim das coisas. E aí, esse meu amigo Rodrigo, ele é da área de engenharia, já fiz alguns workshops com ele de Kanban e tal. Falei, tia, vamos fazer o seguinte, vamos colocar tudo que é de bom numa parte da sala e tudo que é de ruim na outra parte. E aí, o Rodrigo, os familiares dela ajudavam ela a lembrar das coisas boas e todo dia iam lá, atualizavam numa parede que era bom, no outro lado que era ruim. E aí, em uma semana, né, tudo que era bom era algo novo, ou seja, tinha um monte de post-it diferente. E tudo que ela reclamava tinha um monte de post-it, tipo assim, quase o dobro, mas era repetido. Aí, quando a gente foi falar tudo que era repetido, sobrou 3, 4. E aí ela ficou assim, caraca, eu não sabia que passava tanta coisa boa, porque eu só olhava para esses 3, 4 e aumentava muito. Aí ela foi lá, procurou um psicólogo, se tratou por um tempo. Foi bem bom, assim. E aí isso me deu ânimo para tentar fazer isso com outras pessoas também. Então eu já quero te agradecer, obrigado, Tito, porque essa sua ideia foi Nunca tinha pensado em fazer uma coisa assim. O que eu já fiz aqui foi um reclamômetro que eu desenhei na parede. Eu tenho uma filha, tenho 2, né? Mas a mais velha reclamava demais, aí eu fiz um reclamômetro, cada reclamação eu pintava, assim, pra ela ver como se fosse um termômetro, né? De temperatura, vai subindo. E era o reclamômetro. Aí ela começou, tá reclamando demais. Aí ela começou a controlar. Mas essa tua ideia de colocar num quadro as coisas boas, depois coisas ruins. E aí você fez o merge, né? Junta tudo ali, o que é a mesma coisa pra ver a quantidade de itens de reclamar. Cara, ideia incrível. Você que tá vendo o vídeo aí, ó. Ctrl-C, Ctrl-V na ideia do Tito. Obrigado por ter trazido essa. É Golden parte de ouro aqui do nosso papo, que muda vidas. Parabéns, viu, Tito? Parabéns mesmo pela... Vou falar uma palavra aqui, uma visão além do alcance. Faz sentido? Porra, o que você fez foi visão além do alcance. Porra, faz sentido. Totalmente. E aí você mentorou outras pessoas, tudo isso antes... Você já tinha trabalhado em empresas. Já estava trabalhando ainda naquela empresa que eu sofri um monte de coisa ruim lá. E nesse meio período eu estava fazendo vários cursos. A K21 lucrando comigo absurdamente. Muito bom. Para poder trocar de área e deixar de ser analista de requisitos, porque aquilo dali não fazia mais sentido. Tentei aplicar agilidade dentro da empresa, não funcionou. Enfim, tiveram várias questões históricas e culturais ali. Até que a M4 me chamou para um processo seletivo.
eu passei, fui trabalhar na M4U, tô lá há 1 ano e 2 meses já, e me evolui muito. Aí agora entrei na Rhodes, entrei na Skip, dei uma consultoria por fora para uma outra startup que se chama Aldima. Enfim, fui fazendo vários trabalhos, tudo que falava assim, agilidade, que eu quero, tô querendo. Curso, fazer curso, parear, livro, escrever, qualquer coisa eu tô querendo. Muito bom. Pergunta, hoje então, o que você faz na M4U? Porque você era na lista de requisito, para quem tá ouvindo aí e não sabe, na lista de requisito, resumidamente, né? Pensa, me corrigi aí, tá, Tito? Vou dar uma simplificada aqui. Ele vai entender o que é o pedido que estão querendo. Normalmente a lista de requisito está vinculada a software diretamente, né? Então ele vai lá entender qual que é a necessidade e ele vai escrever essa necessidade em meio de requisito, que é o termo que a gente usa, e passa para galera que vai programar. Resumir bem resumido aí, Tito. É isso aí. O sistema deve permitir que o usuário coloque o login e a senha. Sistema, isso aqui, não, é isso que são requisitos. E aí você foi para uma outra. O que você faz hoje então na M4U? Conta pra gente. Na M4U eu sou Agile Coach, ou seja, eu tenho 3 times comigo. Ajudo eles ali a estarem dentro dos ritos. No caso, os 3 times meus são Kanban. Amém? Que faz mais sentido para o nosso belo stream. Ele começou a falar de Scrum que mudou a vida e agora falou Kanban, amém. Mas eu entendi. Faz sentido usar o método Kanban no contexto. Não é que um é melhor do que o outro. Pra gente, no nosso momento atual, faz mais sentido. Legal. E aí a gente fica ali fazendo, tentando ajudar eles, né, a se colocar com uma visão de agilidade, de, cara, isso aqui é uma coisa que precisa furar fila, como que a gente atua, quais são os comportamentos ágeis, vamos entregar coisa de valor e não coisa picotada, vamos ficar pegando feedback do cliente, ou seja, a nossa responsabilidade não acaba na última coluna do quadro. Gerar realmente ali um mindset do time até eu me tornar desnecessário, porque isso para mim é o sucesso de um Agile Coach, né? Eu não precisar estar mais naqueles times, porque eles vão rodar sozinhos. Complementando o que o Tito falou aqui, né? Então, o Agile Coach, que é o papel que o Tito executa lá, ele tá ajudando a formar as pessoas, né, Tito? Tá fazendo com que as pessoas pensem por elas mesmas, buscando resultado, conversando, colaborando uma com a outra, resolvendo os problemas que acontecem diariamente, se adaptando, até se respeitando, sendo transparente um com o outro. Até você não ser mais necessário para estar como um facilitador ali para todos esses conflitos, essas bons e ruins que podem existir, ou difíceis, né? Ruins não, que é a palavra ruim é ruim. Faz sentido. Mas assim, até você deixar. E você hoje tá à frente de 3 times, é isso? Isso. Caraca. Exatamente. Estão entendendo por que eu falo que esse cara aqui é uma inspiração para mim? E eu queria compartilhar ele com todo mundo, possivelmente, porque já é difícil estar à frente, mas aí eu acho que ele tem uma vantagem, ele tem a visão além do alcance, entendeu? Porque as pessoas não enxergam, mas não veem. Não sei se você é daquele que tá enxergando, mas não tá vendo nada, entendeu? Você enxerga as coisas, mas não vê nada. Tem muito disso, viu, Tito? Muita gente que enxerga e não vê. E mais uma vez, parabéns aí pela facilitação. E você continua estudando, né? Com um monte de gente. Aprendi com você, né, Zé? Fiz treinamento com você, fiz treinamento com um monte de gente boa. A gente só vai somando e pegando o que serve pra gente. E aí já que ele falou isso, eu quero trazer um ponto bem legal, que pra mim foi um desafio incrível, maravilhoso. Já agradeci o Tito por isso, por essa oportunidade. Eu vou até falar diferente, eu tive o privilégio, é um privilégio, ter tido o Tito como aluno. E as aulas que o Tito teve, que você fez 2 treinamentos comigo diretamente, né, Tito? Foram 2 treinamentos online. É isso que vocês ouviram, online, assim, ó, digitalmente falando, ele lá na casa dele, eu aqui, várias pessoas na sala e a gente usando ferramentas totalmente digitais para fazer um treinamento online. E foi bom, Tito? Deixa eu perguntar. Para mim foi maravilhoso, cara, ter ele, ter pensado nele, porque também com o Tito aqui eu fiquei, como é que eu vou? Porque simplesmente falar, olha aqui, não funciona, né, Tito? Olha aqui o item, não dá pra funcionar. Eu tinha que descrever em alguns momentos pra você alguma coisa e que ficou natural, pelo menos foi o que a turma disse. Mas e pra você, como é que foi? Cara, foi muito natural. Primeiro que você é alguém que já passa conteúdo super bem. Obrigado.
Então a gente só apara as arestas, né? Tipo, você fala, olha aqui o que, Zé? Porra, tô vendo, a gente tá me zoando, né? Porra. Já por ter essa proximidade, né? Então, os times que estavam ali, o grupo da qual eu pertencia, a gente já trocou muita ideia. Tiveram umas ferramentas que eu não cheguei a mexer, mas, assim, o sucesso do treinamento foi pegar o conhecimento e poder reproduzir para outras pessoas, né? Poder passar o conhecimento, a palavra, né? Passar a palavra adiante, a palavra da agilidade. E aí, se eu ficar focando na ferramenta, né, achando que ela tem um peso maior do que ela tem, eu não estaria nem sendo ágil, eu estaria indo contra isso. Então, entre um treinamento online e um presencial, a diferença é que no online eu não tenho lá o coffee break e não tenho os contatos de poder abraçar os outros. Mas, de resto, é tudo igual. Poxa vida, muito obrigado, meu Tito. Porque o Tito é a verdadeira prova de uma das falas, uma das frases que a gente fala bastante. O pessoal da K21 também fala isso. Que a ferramenta, o ser humano tem que ser soberano à ferramenta. Você acabou de comprovar aí com o seu testemunho, com o seu depoimento, Tito, isso aí. O ser humano foi soberano à ferramenta. Mais um motivo, porque ele é uma inspiração para mim. Ele provou que o ser humano foi soberano à ferramenta. E foi muito interessante. E aí eu lembro que eu combinei com o Tito que a gente só contou para todo mundo que estava no treinamento, num deles, né? Nos dois, na verdade, né, Tito? A gente contou no final do treinamento. Quando a gente estava encerrando o treinamento, aí o Tito abriu a câmera e aí eu contei, ou você contou, não lembro agora quem falou, mas a gente revelou que você era cego. E aí a reação da galera toda, acho que se alguém não aprendeu nada no treinamento, ficou com vergonha. Porque o Tito elogiou, falou que aprendeu, compartilhou durante todo o treinamento, participava. Ninguém imaginou que o Tito, num treinamento online, seria cego, né? Então foi muito, muito legal, foi um aprendizado para todo mundo. A galera toda ficou muito feliz de ter tido a oportunidade de ter interagido com esse cara maravilhoso. Mas eu não julgo, não, as pessoas não terem percebido ou pensado que era cego, porque, infelizmente, hoje no país, né, por mais que existam mais de 6 milhões de brasileiros com alguma deficiência, essas pessoas não estão tão na rua assim, né? Às vezes é a família que prende ela em casa, que descapacita ela, fala que ela não tem uma capacidade, ou as empresas que não aceitam ela. Então, você vai trabalhar, você vai num shopping, você vai numa loja, você vai em alguma coisa, você não vê pessoa com deficiência, porque a gente não é estimulado a estar nesses espaços. Então, é uma coisa normal de você ver alguém interagindo. Não vai ter deficiência, nem conheço alguém que tenha. É o teste do pescoço, né? Você olha para um lado, olha para o outro, se você não vê referência, você não sabe que existe. E aí a pessoa estranha até quando enxerga alguém diferente, né? Alguém que tem alguma deficiência, né? Exatamente. Mas como digo, tive o privilégio de conhecer o Tito. Eu conheci uma pessoa cega, Tito, vou contar um pedacinho pra você. Que o meu tio-avô, que é tio da minha mãe, o nome dele era José também. Não, era José, porque ele era conhecido como Zeca. Ele era cego, então eu era muito pequenininho. Acho que tinha 6, 7 anos de idade. E foi a primeira vez que eu tive a interação, né? Aí criança, totalmente curiosa, né? Perguntando alguma coisa. E depois nunca mais tive esse privilégio, a oportunidade de conhecer, de conversar, né? Fui crescendo de ter tido algum cego mais próximo. Você é o primeiro, assim, que tá mais cego, né? Próximo. Uhum. Mas eu tive o privilégio de ter convivido com outras pessoas que eram surdos. Foi onde eu aprendi a segurar eu falava no microfone, né? E normalmente o microfone fica na frente da boca, né, Tito? A pessoa coloca bem na frente. E aí, durante eu conheci e convivia, eu aprendi que eu tinha que abaixar o microfone para não ficar na frente da minha boca, para que eles pudessem ler meu lábio. Olha só, uma coisa simples. E a partir eu tinha 16 anos quando isso aconteceu. E a partir daquilo eu comecei só a usar, quando eu subo até hoje, para dar palestra, qualquer coisa assim, palco, né, falar em microfone, eu sempre coloco o microfone para baixo, até a galera do som fica bravo, às vezes. Pô, põe o microfone certo. Eu falei, não vou pôr não. Você que regula o som aí, vai ficar para baixo. É por esse aprendizado de ter encontrado. E é por isso que eu fico perguntando pro Tito como tratar, como falar, qual é a palavra correta, pelo cuidado de saber que pode ajudar ele. E é uma coisa muito simples que a gente faz, né, Tito?
Não tem muitas coisas... Aproveitando isso que você falou do microfone, tem uma dica para quem vai dar palestra. A primeira coisa que você fala, ou não necessariamente a primeira, né? Mas logo no início da palestra, é bom você falar sem o microfone. Por quê? Quando você fala, o som vai para o microfone e o microfone leva para a caixa de som que pode estar espalhada no ambiente. Então, a voz pode vir de vários locais. Se você fala sem o microfone, a pessoa que ela não enxerga, ela sabe exatamente de onde está vindo a sua voz. Então, ela pode olhar para você, não que ela vai ver, mas ela pode olhar e prestar atenção em você, na mesma direção. Poxa, essa eu não sabia. Ó, muito obrigado. Mais um momento golden aí, ó, de aprendizado incrível, cara. Não sabia. Vou começar a fazer isso agora. Não sabia dessa. Falar sem o microfone para ele identificar onde você está, né? Essa é a ideia. Isso aí. Poxa, que legal. E Tito, qual que são os desafios aí que você tem vencido ou ensinado sem querer para as pessoas? Quando as pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo mais tangível. Quando você chega, alguém novo no time lá, como é que é essa introdução, que como você falou, né, é difícil encontrar e conviver com pessoas cegos, por exemplo, que é o seu caso. Como é que é a reação? Como é que você se introduz? Como é que a gente pode ser melhor quando encontrar alguém que é cego? Quais dicas você dá pra gente? Cara, eu falo que nenhuma pessoa com deficiência é feita de porcelana, né? Então, assim, perguntar não faz mal. Tem gente que já vai cheio de milindre para perguntar alguma coisa, ou então nem chega perto com medo de ofender. Cara, não faz a menor diferença, assim. Trata como uma pessoa normal, né? Uma pessoa com deficiência, antes de tudo, ela é uma pessoa. Então, trata uma pessoa como se fosse uma pessoa, né? E aí, aproveitando que as pessoas se sentem um pouco desconfortáveis, o que eu faço é ser extremamente palhaço. Então, eu já saio fazendo brincadeira. Por quê? Eu gero um incômodo na pessoa, obrigo ela a sair da zona de conforto dela, ela perceber que está incomodada com a minha brincadeira, ou ela vai entrar na brincadeira. Mas eu não deixo que o sentimento dela fique ali em dúvida, deixe ela falo ou não falo, como que eu ajo. Eu já me exponho do tipo, cara, você vai errar, mas tenta. Faz brincadeira. Porque aí quando chegar num momento de confiança, né, até uma forma de a gente estabelecer laços, daqui a 1 semana, 2 semanas, está todo mundo já trocando ideia e isso já não é mais um problema, não é mais o foco. Tem outros bodes para serem colocados na sala. Legal, muito bom. E brincadeiras, Tito, como é que a gente pode... Eu sei que isso depende sempre da intimidade, né? Então, a brincadeira, por exemplo, que eu falei aqui, a visão além do alcance, né? Você deu risada a primeira vez que eu falei. Apesar de ter todo um fundo real, né? Porque você teve a visão além do alcance. Como é que funciona, assim, pra gente? O que é, verdadeiramente, assim, o que seria ofensivo pra uma pessoa que não te conhece e aí conheceu ali na roda fazer... que poderia soar ofensivo, mesmo se a pessoa fazer uma tentativa de acertar e errar, né? Como é que seria? Cara, para mim, se fizerem comigo especificamente, dificilmente vai me ofender. Já passei por um monte de coisa lá quando era criança, um monte de bullying, né? De xingamento e coisas bem piores. Então, ou eu me preocupava com isso, ou eu me preocupava em estudar, ou eu me preocupava em fazer outras coisas mais importantes. Então, qualquer brincadeira comigo não vai ofender. O que me deixa chateado, e aí talvez eu possa falar com certa delicadeza, mas talvez eu possa ser grosso, se você generalizar a brincadeira. O que eu quero dizer? Todo cego sei lá, pede muito. Assim, se você falar de mim por brincadeira, não tem problema. Agora, foi o que eu falei, não generaliza, porque tem outras 6 milhões, 500 e poucas, não sei quantas mil, pessoas que podem sofrer capacitismo. E aí você está ajudando a perpetuar isso. E aí isso eu não aceito, porque hoje eu tô, sei lá, 10% da população brasileira, assim, né? Com mestrado, ganhando bem, trabalhando, fazendo o que gosta, trabalhando com propósito, não tendo que me preocupar em segurança, fisiologia, mais um monte de coisa, né? Eu me preocupo mais com eu estar pertencente, com propósito. Então, assim, eu sou privilegiado. Mas não coloque um preconceito para toda uma categoria, porque não é a realidade de todo mundo igual a minha. Isso eu vou ficar bolado. Que legal, cara. Olha só. Você falou uma palavra aí que a gente não comentou até agora, né? Você falou de
Capacitismo. Capacitismo, isso. O que é? Explica um pouquinho pra gente poder entender. Tá, capacitismo é um nome específico do preconceito quando você trata alguém com deficiência como se ela não fosse uma pessoa, né? Ou como se ela tivesse menos capacidade. Capacitismo tá para pessoa com deficiência igual racismo tá para negro, por exemplo. São preconceitos similares. Então, nas empresas, em escola, a gente sofre muito capacitismo. Por exemplo, eu conheço pessoas incríveis que falam, pô, Tito, você é maravilhoso, que não sei o quê, vamos trocar, nananã. E aí a pessoa, cara, tem uma vaga assim, você conhece alguém? E a vaga é do mesmo perfil que o meu. E a pessoa não considera me chamar. Então é aquele, eu não tenho preconceito com cego, tenho até amigos que são, porém não considero eles para uma vaga. Ou não considero eles para ir chamar para ir para uma festa. Ou não considero eles para fazer alguma coisa, mas é meu amigo, tô ali, tô falando que eu gosto dele. Então você não acha que a pessoa é capaz de fazer alguma coisa. Isso pode ser inconsciente das pessoas? Ou não? Sempre é consciente da maioria? No geral, eu ouso dizer que no geral é inconsciente, porque é um preconceito estrutural, né? Desde muito tempo você não vê as pessoas com deficiência trabalhando ou fazendo coisas importantes. Você não tem pessoas... Ano passado, retrasado, sei lá, quem esteve o primeiro político, né, com deficiência, em qualquer âmbito, né, do nosso país. Você não vê tantos médicos ou engenheiros, qualquer coisa com alguma deficiência, é muito raro. Então, as pessoas estão acostumadas a achar que não são capazes de chegar a esse lugar e acabam perpetuando isso sem querer. Mas a partir do momento que você sabe, aí você já se torna responsável por não disseminar mais isso. Legal. Aprendizado bem legal, hein? Que você acabou de falar. Obrigado por ter explicado. Até porque eu também não conhecia o termo, né? Que é o capacitismo. Que eu entendi perfeitamente. Então, eu não acho você capaz para, né? Esse é o grande... Traduzindo o que o Tito falou aqui, ou simplificando, né? É você olhar pro cego ou pro deficiente e achar que ele não é capaz de fazer aquilo e tratá-lo diferente, né, Tito? Porque aí é o momento que você inconscientemente trata ele diferente, né? Não é só nem capaz de fazer, é capaz de ser, capaz de sentir, capaz de um monte de coisa. Né? Tem várias representações e às vezes isso é muito sutil. Que legal. Quem sabe eu tinha, né, na verdade, uma tia que ela nasceu paralítica. Mas ela nasceu há muitos anos, né? Eu sou filho da filha caçula da família, de 11 irmãos. Então, assim, é muita gente. Se eu não me engano, a tia Regina era minha mãe, meu tio e minha tia. Então, ela era a terceira, antepenúltima filha, né? Assim que a gente fala. Então, ela nasceu lá pela década de 40, se eu não me engano, década de 40 mais ou menos. E ela nasceu nessa época, então a deficiência ainda era mais, de alguma maneira, incompreendida. Faz sentido o que eu tô falando, Tito? Faz. Quanto mais antigo, mais incompreendida era. Isso. E aí eu já pensei várias vezes nisso, Tito, que ela não teve oportunidades. Ela só tinha a paralisia, né, das pernas. Então ela mexia os braços, ela comia, ela falava, ela enxergava, ela tinha todos os outros movimentos, os outros sentidos funcionando normalmente. E aí eu já parei pra pensar, nossa, se ela tivesse nascido agora, a vida dela teria sido muito mais diferente. Muito mais diferente. Porque ela ficou sempre isolada em casa, né? A família também não sabia como tratar ela, como incentivar ela, como, né, assim, dar forças para ela poder se desenvolver. E ele era uma pessoa muito inteligente. Ela lembrava o aniversário de toda a família inteira e outros. São lembranças que eu tenho, né? Ela morreu faz poucos anos atrás, próximo aqui até da minha casa, então. Só que era uma outra oportunidade. Como é que a gente podia, Tito, na sua opinião, aí a gente poder... Como a gente não vê, você falou isso aqui, né? A gente não enxerga, não vê as pessoas que têm a deficiente, porque elas não andam, elas estão isoladas em casa. Claro que agora a gente está na fase da pandemia aqui, 2021 ainda está todo mundo muito isolado. Mas o que a gente pode fazer como pessoas comuns para tentar olhar, enxergar ou ver mais essas pessoas que tem todo ou qualquer tipo de deficiência, tá certo, né? Eu sempre tô preocupado em falar aqui pra não errar. Não, relaxa, Zé. Pessoa de deficiência, vai. né? Então,
Isso aí. É. Cara, o que pode fazer é se preocupar em conhecer. Então, se você vê, por acaso, uma oportunidade, não deixar ela passar, né? Ir lá, trocar uma ideia, perguntar. Não dar a ajuda, mas perguntar se quer ajuda. Tem uma diferença bem grande. Não fazer para a pessoa, mas perguntar se ela quer ajuda para fazer. É diferente. Você sabendo que tem uma vaga de trabalho na sua empresa, divulgar e ver se tem, não só com capacitismo, né? Mas ver se você pode oferecer essa vaga para uma pessoa que é negra, uma pessoa que é gay ou lésbica, ou pessoa com deficiência, ou tudo isso junto, que dá para ser tudo isso junto, né? Dá para ser cego e gay, dá para ser cego, gay e negro, dá para ser mulher, pessoa com deficiência lésbica e negra. Então, tentar trazer o que não é, aspas, normal e visível, né? O que as pessoas às vezes dizem que é estranho, incomum, diferente, desconhecido, errado, torto, sei lá. E trazer isso mais para o centro. Não é só convidar para a festa, né? Mas chamar para dançar. Acho que é isso. Boa. Gostei dessa sua, viu? Legal, chamar para dançar. Muito bem. Tito, para quem tá aí, se caso alguém, espero que muitas pessoas, se você estiver vendo esse vídeo, compartilha ele com todas as pessoas que você conheça possivelmente. E também, se você encontrar pessoas que têm deficiência, qualquer tipo, compartilhe também para conhecer a história do próprio Lucas. E aí, Lucas, eu queria que você desse aí, já que a gente está chegando próximo ao fim do nosso bate-papo aqui, que sugestão você dá, ideias, dicas que você possa dar para as pessoas que têm deficiência e também aquelas que não têm. Então, duas missões aqui para você. Primeiro, para quem tem a deficiência, está vendo o vídeo, que dica que você dá aí da sua experiência? Porque as pessoas acham, mesmo com 26 anos, ainda não vi. Não, tem muita coisa que passou e tem gente aí que precisa ouvir algumas coisas ou poderia ouvir e não tem oportunidade. E eu acho que essa poderia ser uma oportunidade legal. Cara, acho que primeiro para a pessoa que tem uma deficiência, na verdade para qualquer pessoa que julgue que tem um problema, não encara o problema como vou sentar e deixar que alguém resolva, né? Ou esperar que aquilo se resolva sozinho. Mas aquilo é uma oportunidade para você, se não conseguir mudar o mundo, não conseguir mudar a pessoa que está gerando o problema, você pode se mudar para aquilo não ser mais um problema, ou pelo menos não te incomodar, você fazer parte da solução, você se melhorar. E eu digo isso por experiência própria, porque naquela empresa que eu falei que eu fiquei muito tempo, por exemplo, eu entrei lá como analista júnior, né, que o mercado tem isso, né, júnior, pleno e sênior, por exemplo. E dentro de cada um desses cargos tem níveis, né? O júnior vai de 1 a 7, pleno de 1 a 7, sênior de 1 a 7. Então eu entrei como júnior 1, fui para júnior 2 e fiquei 5 anos assim, né? Pessoas que entravam na minha área menos capacitadas, já muito mais velhas e que não tinham um trabalho tão bom, e todo mundo reconhecia isso quanto o meu, eram colocadas para viajar, para ir no cliente, para fazer um monte de coisa que não me deixavam fazer. A empresa era capacitista. E a empresa sempre teve uma postura péssima, vindo principalmente do RH, falando, olha, você tem 1000 coisas boas, porém você ainda não é apto, não é capaz, não é bom o suficiente. E eu fiquei assim por muito tempo, né? Foi muito mais fácil ficar cego e aprender a fazer as coisas da forma que eu queria do que alguém te minando todo dia por quase 5 anos falando que você não era bom o suficiente. Então, se é uma coisa que eu tenho para falar, nunca deixem alguém colocar a sua capacidade à prova. Se não tá bom lá, vai estar bom em outro lugar. Só sai, você não é bem-vindo, então vai para outro lugar. As pessoas podem precisar de você, das suas características, das suas qualidades em outro lugar. Você pode fazer diferença em vários lugares. Não precisa ficar restrito. E nem deixar que as pessoas te diminuam. E para a pessoa que não tem deficiência, eu acho que o conselho que não é conselho, é minimamente responsabilidade de todo mundo, é ter respeito. Respeito e empatia, né? Tentar entender uns aos outros. É difícil, é um exercício bem difícil. É você pegar todas as diferenças do outro e dizer sim para elas, né? Aceitar que elas existem e conviver com elas. É saber que o outro é tão importante, na verdade, quanto você. E não você é mais importante do que ela ou ela é menos que você. É tentar achar o equilíbrio, né? E eu não consigo nem falar dessas coisas sem falar de equilíbrio, de respeito,
de ver um problema e tentar liderar aquilo dali, de expor os problemas e tentar resolvê-los, né? E é por isso que eu falo que a agilidade faz parte da minha vida, porque tudo isso que eu falei aqui são valores da metodologia ágil, né? São valores do Kanban, são valores do Scrum, é ter coragem para persistir, enfim, né? Viver uma vida aí tranquila e equilibrada, sustentável, da forma que der para fazer. Você falou uma frase aqui, eu queria que você terminasse. Acho que a gente foi no bate-papo antes, para talvez coroar aí a frase do problema. Queria que você falasse aqui. Que é comum até, talvez muitos já ouviram, mas acho que colocaria a cereja do bolo aí desse recado que você deu para todo mundo. A frase do problema é: se você tem um problema, não seja só o problema, seja parte da solução. Muito bom, seja parte da solução, esse é o recado do Tito. Tito, meu querido amigo, muito obrigado. Cara, muitos aprendizados. É de ouro tudo que você falou aqui, em todos os sentidos. A gente deu algumas risadas aqui. Vou tentar ter o seu olhar para as coisas, né? Que é muito legal. Obrigado. Você que está assistindo o vídeo aí, obrigado. Compartilhe com os amigos, assine o canal aqui também, compartilhe com a galera. Outras pessoas tão especiais quanto o Tito aí. Tito, quer dar tchau pra galera? Tchau, pessoal. Valeu, Zé. Obrigado a todo mundo. E se quiser, adiciona nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter. Tanto faz. A gente pode ir trocando se alguém quiser trocar mais ideia. Então, vou deixar aqui no link nas referências aqui do vídeo. Vai estar os contatos aí do Tito. Quem quiser mandar mensagem para ele, perguntar. Ele já se ofereceu aqui. E obrigado por assistir o vídeo. Compartilhe com as pessoas. Assina o canal, dá um joinha aí, deixa seu comentário também. Aí eu passo pro Tito aqui os comentários que eu... E clica no sininho. Aí, clica no sininho. Boa, Tito, tá mais propaganda, tá fazendo melhor propaganda que eu, né? E clica no sininho, tá bom? Pra você receber os próximos vídeos aí que a gente vai estar fazendo. E também, se você quiser compartilhar, conhecer alguém ou um assunto, manda e-mail aqui, ó, vai estar aqui embaixo. Manda e-mail pra gente. E a gente entra em contato com você para você também participar aqui do canal. O canal é aberto a todos, por isso chama Mundo Compartilhado. Beleza? Nos vemos na próxima. Um abraço!